Oi, gente. Vamos dar continuidade à segunda parte da nossa aula sobre o papiloma vírus humano HPV. Vamos lá. Nessa tabela, a gente observa que, a depender do tipo do HPV, ele pode estar mais relacionado à infecção de pele ou de mucosa. Na pele, existem diversos tipos de lesões que os HPVs podem causar, né? Então, por exemplo, vários tipos de verrugas, a verruga plantar, a verruga comum, verruga plana, verruga do açougueiro e outras situações mais graves, como essa epidermodisplasia verruciforme, que pode se tornar bastante grave, porque aí é uma doença que advém de uma mistura de fatores, né? A infecção pelo HPV com uma imunodeficiência congênita desse hospedeiro, né, que afeta a questão da sua imunidade celular, uma vez que a imunidade celular é essencial para o controle da infecção pelo HPV e até mesmo para a eliminação do vírus. Então, esses indivíduos, né, estariam totalmente suscetíveis a essas infecções, por isso elas podem se tornar sistêmicas e elas podem se tornar malignas no caso desses indivíduos se exporem à luz ultravioleta. Então, eles não podem tomar sol, por exemplo, né, porque isso piora em muito o grau de lesão, né, causadas aí pelo HPV. E em relação àqueles que são de mucosa, né, a gente vê aqui os 6 e o 11 são os principais, inclusive são vírus que estão na composição da vacina da Gardasil, que é aquela da Merck, que é tetravalente, juntamente com os 16 e o 18, que são de longe os tipos mais importantes de HPV, porque são realmente os que são mais frequentemente encontrados nos casos de câncer. E então, normalmente, esses de mucosa, além de causar a verruga venérea, né, que é o condiloma acuminado ou crista de galo, podem causar outras lesões, como papiloma conjuntival, essa papilomatose respiratória recorrente, que é uma doença, talvez uma das de maior morbidade, né, porque ela justamente, as lesões podem ocorrer nas cordas vocais e tal, e elas são recorrentes, né? Você pode cauterizar, mas depois elas podem voltar e pode levar inclusive a quadros de dispneia, até mesmo de insuficiência respiratória por obstrução mesmo, né, das vias aéreas devido à formação dos papilomas, dos papilomas não, das verrugas na mucosa. Então, aqui algumas imagens, né, dos tipos de verrugas. Então, verrugas planas são comuns no rosto, principalmente de crianças e adolescentes, muitas vezes múltiplas, né? A primeira imagem ali, tanto a da esquerda como a da direita, é epidermodisplasia verruciforme. Então, vocês veem que há uma disseminação, né, dessas lesões, elas podem ser mais ou menos graves e serão muito graves nos indivíduos com a imunodeficiência que se expõe à luz ultravioleta. Abaixo a gente vê as verrugas comuns, né? É muito comum na infância. E à direita, na parte inferior, aí a gente vê as verrugas plantares. Também normalmente são únicas, mas pode ocorrer de serem múltiplas, como essa desse pé. Também é conhecida como olho de peixe. É uma verruga mais dolorosa, né? Principalmente a depender do ponto em que ela está localizada aí na planta do pé. A manifestação clínica mais importante da infecção de laringe pelo HPV é justamente o papiloma laríngeo. Ele é um tipo de papilomatose respiratória que é recorrente e é uma doença caracterizada pela presença, então, das lesões epiteliais de aspecto verrucoso, podendo ser sésseis ou pedunculadas, elas podem ser únicas ou múltiplas e, em geral, elas são recorrentes. E apresentam uma grande morbidade, porque as lesões elas têm um caráter confluente e acabam promovendo quadros de disfonia e dispneia de forma progressiva
podendo até mesmo desencadear insuficiência respiratória por obstrução das vias respiratórias e pode até mesmo levar à morte. Então, essas lesões elas podem afetar a boca, nariz, laringe, esôfago e toda a árvore traqueobrônquica. Cordas vocais, pregas vocais, né, podem ser acometidos, epiglote e, enfim. Também se o HPV ali, né, encontrado for do tipo de alto risco, como 16 ou 18, pode haver o desenvolvimento de tumor, né, tumor maligno ali no caso. E aí, a papilomatose laríngea juvenil, ela ocorre em crianças e jovens, né, e ela é uma das formas mais preocupantes, porque ela pode inclusive levar à papilomatose pulmonar, que algumas vezes resulta em infecção incontrolável e até mesmo fatal. Então, a papilomatose, o papiloma laríngeo, como a gente vê, né, uma lesão aqui nessa imagem, é uma das formas mais graves de doença associada ao papilomavírus. Em relação às verrugas anogenitais, né, o nome da doença é condiloma acuminado, já falei várias vezes, né, também conhecido como crista de galo ou verruga venérea, e ele pode ser causado tanto por HPVs de alto quanto de baixo risco. O mais comum, os de baixo risco, né, e ele compreende, então, múltiplas lesões granulares ou verrucosas que podem ser da cor da pele ou mais acinzentadas, ou mesmo vermelhas e hiperpigmentadas. Essas lesões, elas adquirem aspecto semelhante à couve-flor e elas podem formar pápulas, placas ou serem filiformes. E elas podem ocorrer de forma única ou, mais frequentemente, múltiplas lesões que podem confluir, né? E tem uma questão também de estética. Então aí vocês veem, né, que todos os órgãos genitais, né, podem ser acometidos, então pênis, vagina, ânus. Aqui nós vemos imagens das formas mais graves da infecção pelo HPV, né, que são o câncer de pênis e o câncer de colo uterino. E são doenças bastante dramáticas, né? Vocês podem imaginar, o câncer de pênis muitas vezes requer amputação e aí isso tem um impacto enorme, né, na vida do indivíduo. Muitas vezes, em palavras de urologistas, né, há a necessidade de convencer o indivíduo, já que ele teve que amputar o pênis, convencê-lo de que é necessário amputar também o escroto, porque no caso dele manter, né, o escroto, ele vai continuar tendo desejo e não vai conseguir executar, porque não tem mais, né, o pênis. Então são histórias muito dramáticas que envolvem esses pacientes, né? E a gente vê também lesões, né, do câncer de colo de útero, que também, como eu já disse, né, poderia e muitas vezes ter sido evitado se fossem feitas os exames preventivos. Então, essas são os dois piores desfechos, né? Embora que HPV tenha sido encontrado também em tumores de câncer, tumores de cabeça e pescoço também, né? Então, na verdade, todas essas histórias envolvendo esses HPVs de alto risco, eles podem se tornar bastante dramáticos, né, para os indivíduos acometidos e seus familiares. Em relação à classificação histológica do câncer de colo uterino, os laudos normalmente trazem é, o grau de lesão, né? Pode ser com base na classificação do Papa Nicolau ou essa classificação em NIC 1, 2, 3, ou carcinoma invasor, né? Então, isso vai depender do número de camadas de células, né, que já foi afetado pela neoplasia. Então, esse slide, o próximo,
mostra um pouco dos diversos sistemas que podem ser adotados, né, no momento de emitir os laudos em relação ao grau de extensão e de gravidade da lesão causada aí pelo HPV de alto risco. Desde 2017 que a OMS reconhece, né, o HPV como sendo um agente etiológico de tumores de cabeça e pescoço, envolvendo, né, áreas como a orofaringe e as cavidades nasais e fossas nasais. Então, há uma série de tumores envolvidos com o câncer, o HPV, né, como o HPV, que são dessa área de cabeça e pescoço. Isso é uma coisa um pouco mais nova, mas já bem conhecida, né, e que tem tomado cada vez mais importância aí nessa área da cirurgia de cabeça e pescoço, né, o envolvimento desses tumores com a infecção pelo HPV. Bom, quanto à epidemiologia, estudos mais antigos, em que não se tinha ainda muita sensibilidade nas técnicas utilizadas, né, relacionavam a presença do HPV em pelo menos 95% das amostras de todos os cânceres de colo uterino. Mas depois, quando as técnicas de biologia molecular se tornaram mais sensíveis, né, e foram refeitas análises dessas mesmas amostras de biópsia, viram que, na verdade, o HPV estava presente em 99,7% de todos os casos de câncer de colo uterino. Então, na verdade, aqueles outros 5% era, na verdade, uma falha metodológica, né, que não tinha sensibilidade suficiente para detectar o HPV ali presente. Então, a infecção pelo HPV é uma causa essencial, né, mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer. E falando especificamente agora no que é o mais clássico associado ao HPV, o câncer de colo de útero. Então, normalmente, se tem um vírus de alto risco envolvido, né, e aí os outros aspectos que tangem, né, esse risco de desenvolvimento de tumor, como por exemplo o hábito do tabagismo, né? Isso é um fator de risco muito alto para uma pessoa que seja infectada com um HPV de alto risco. Fatores nutricionais que afetam diretamente a imunidade celular desses indivíduos, né? E uma série de outros fatores de risco que a gente vai mencionar no slide a seguir. Esses fatores, né, podem então explicar, levar, né, uma infecção por um HPV de alto risco a vir a se manifestar em forma de câncer. E o câncer cervical, né, ele é a quarta causa de morte de câncer em mulheres no mundo. Ele só é precedido pelo câncer de mama, câncer de pele, e eu não sei dizer qual é o terceiro, o que ocupa o terceiro lugar. Mas é uma prevalência altíssima. Existem algumas estimativas mais pessimistas que falam que de cada 4 mulheres, uma é portadora do HPV. Então, por aí vocês imaginam, né? De cada 4 mulheres, uma é portadora. E não pensem os homens, né, que também não estão nessa, porque a cervice uterina só está presente nas mulheres, mas é lógico que se elas têm parceiros homens, né, e eles podem se infectar, a prevalência em homens também, né, deve ser igualmente alta, com certeza só que os estudos são muito focados em mulheres, então se tem muito mais artigos e dados epidemiológicos da infecção por HPV nas mulheres do que nos homens. Mas isso não quer dizer que eles também não sejam infectados, não sejam transmissores e não possam ser afetados, né, com lesões graves. Para quem não sabe, a rosa vermelha é o símbolo da luta contra o câncer de colo de útero. E, e no Brasil, ele é a terceira causa mais comum de câncer no público feminino. Né? Só não é mais comum do que o câncer de mama e o câncer de pele. E estima-se que ocorram cerca de 5.000 mortes de mulheres por ano no Brasil por causa do câncer de colo de útero.
E em relação ao câncer de pênis no mundo, o Brasil, infelizmente, é um dos países em que a prevalência é mais alta, né? Há uma incidência alta de câncer de pênis no Brasil, principalmente relacionado ao machismo. Muitos homens acometidos, eles se recusam a procurar ajuda médica, ou às vezes não ligam, acham que aquela lesão ali é normal, né? E aquilo vai ficando até chegar ao ponto que precisa chegar ao nível da amputação. Então, assim, a incidência de câncer de pênis no mundo ela é muito variável, vai depender dos países, isso está muito relacionado com a questão cultural, e o Brasil é, né, o segundo país no mundo em maior incidência de câncer de pênis. Então, é assim, ocorre numa taxa de mais ou menos 5 a 11 casos para cada 100 mil habitantes, representando cerca de 2% de todos os tipos de câncer que atingem o homem. E a incidência é ainda maior nas regiões norte e nordeste do Brasil. E isso, logicamente, está diretamente relacionado à cultura, né, ao machismo e aos hábitos locais, né, aos hábitos, à cultura de que os homens não precisam procurar assistência médica, né, que tá tudo ok. Então isso aí influencia, infelizmente, nesses dados da epidemiologia aí do HPV aqui em território nacional. Com relação aos fatores de risco, desde 1992, a Organização Mundial da Saúde considera que a persistência da infecção pelo HPV em altas cargas virais representa o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo de útero. E, como eu já disse, a infecção pelo HPV é essencial para que esse tipo de câncer se desenvolva, mas não é suficiente. Então, outros fatores de risco estão associados, principalmente o genotipo do vírus, né, o tipo do vírus envolvido, se ele é de alto risco ou de baixo risco, a carga viral, quanto maior a carga, o número de cópias de genoma, né, do HPV ali, maior o risco de desenvolvimento do câncer, além de outros fatores, né, como a multiparidade, baixo nível socioeconômico, infecções por HIV ou outras doenças sexualmente transmissíveis, porque iriam fazer lesões e isso permitiria a maior disseminação do HPV ali, né, na região. Início precoce da atividade sexual, que estaria relacionado com uma imaturidade da mucosa genital, né? E aí, então, um maior risco de desenvolver câncer em havendo a infecção, a multiplicidade de parceiros e tabagismo, né? Aumenta muito o risco do desenvolvimento do câncer, além da desnutrição, né, e até o uso de anticoncepcionais orais por muito tempo, porque isso levaria a uma modificação na imunidade de mucosa, né, dos genitais, então, dessa usuária desses anticoncepcionais por períodos muito prolongados. Então, vários fatores, né, podem estar relacionados ao desenvolvimento, então, do câncer de colo de útero. E a questão do nível socioeconômico, né, porque aí tem outros fatores associados, né, como então menor grau de instrução, né, dificuldade em procurar atendimento médico, às vezes não tem, sei lá, dificuldades em, por exemplo, comprar camisinha e coisas assim, até mesmo fazer um exame, né, de triagem e isso tudo. Quanto ao diagnóstico laboratorial, pode ser feito, então, normalmente é feito o quê? O diagnóstico de triagem, em que se detecta as lesões precursoras sugestivas da infecção pelo HPV, e nos casos positivos é feito o diagnóstico confirmatório, no qual se utiliza métodos moleculares. Então, para fazer diagnóstico das lesões induzidas por HPV, que portanto é um diagnóstico indireto, uma vez que você vai ver o efeito do vírus no hospedeiro e não o vírus em si, né? Se faz então o exame clínico e a colposcopia,
que usa então esse aparelho colposcópio, que é como se fosse um microscópio, né, que amplia o campo de visão em várias vezes. E aí, durante o exame ginecológico, vai se observar a presença de lesões, microlesões, que muitas vezes são invisíveis a olho nu, mas que tem a imagem aumentada, permite visualizar, e também o uso de soluções ácidas vai permitir, né, que a parede ali, se estiver afetada, possa ficar com uma coloração diferente, e aí isso vai ser um indício de que há uma lesão ali microscópica, mas já em curso. Normalmente, juntamente com o exame clínico, ginecológico e a colposcopia, se faz a coleta do material, né, de células da cervix uterina para fazer a citopatologia, que é depois corada por uma série de corantes, mais ou menos uns 20 corantes, que é o procedimento que ficou conhecido como Papa Nicolau. Papa Nicolau era o sobrenome de um médico patologista que padronizou o uso desses diferentes corantes, né, que permite essa coloração citopatológica, permite detectar uma série de vaginoses e alterações aí ginecológicas, e inclusive permite visualizar a presença de células que são muito sugestivas da infecção pelo HPV, que são essas células de citoplasma azulado, né, com um halo perinuclear grande, halo perinuclear claro, e a gente observa que essas células epiteliais, elas estão com o núcleo contendo cromatina que mostra a atividade, que é bem diferente das células cor-de-rosa, que estão ali ao lado, com um núcleo picnótico, que mostra que não tem mais atividade, que é o que se espera das células que são escamosas, né, que estão totalmente diferenciadas. Quando essas células estão infectadas pelo HPV, elas mostram então essa modificação morfológica que fortemente sugere a infecção pelo HPV. E aí, normalmente, quando esses dois exames de triagem, né, que é a colposcopia, a citopatologia, indicam a presença da infecção pelo HPV, então se faz, né, um corte, uma coleta de biópsia para se fazer a histopatologia, no qual vai se avaliar o grau de extensão da lesão, e pode ser feito a confirmação, inclusive para verificar o tipo do HPV envolvido, se é de alto risco ou baixo risco, que é feito por métodos moleculares que vão pesquisar o genoma do vírus nas amostras. Os métodos moleculares usados para verificar o genoma do HPV nessas amostras que foram positivas no teste de triagem são vários, né? E pode ser feito por imunocitoquímica, mas principalmente por hibridizações, hibridização em solução, que é um método patenteado que se chama captura híbrida. Também pode ser feita hibridização in situ, pode ser feito Southern blot, que é a pesquisa do DNA, né, por utilização de sondas, o DNA viral, e também pela reação em cadeia da polimerase. Cada um desses métodos tem vantagens e desvantagens. O teste de FISH, que é a hibridização fluorescente in situ, utiliza cortes de tecido no qual se faz a desnaturação do DNA, né, para que ele fique na forma de simples fita, e aí se faz a incubação com sondas, que são sequências complementares ao DNA alvo de interesse, no caso, complementar ao DNA do HPV, né, e que são marcadas com um fluorocromo. E depois vai se fazer então a leitura dessa lâmina de microscópio em que teve esse corte de tecido marcado por FISH, e os núcleos das células que estiverem infectadas com o HPV vão mostrar então a fluorescência da sonda, e isso permite avaliar o grau de extensão, né, que tamanho está a lesão ali, né, qual é o número de células infectadas pelo HPV que está ali naquele corte de tecido. Nesta imagem de FISH,
A gente observa que as células que estão com o núcleo corado em rosa são as que estão com o DNA do HPV ali incorporadas. Bom, a captura híbrida, ela se baseia na coleta, então, das células da sepse uterina com uma solução tampão. Depois a gente faz a extração do DNA desse material. Então, se tiver HPV, esse DNA vai estar ali extraído. Ele vai ser desnaturado para que as duplas fitas se abram, né? E ele fique, então, na forma de simples fita. E aí, esse material é incubado com uma sonda de RNA, que é complementar ao genoma do HPV. Aí os kits mais atuais, eles separam sondas de alto risco e de baixo risco, para que já se possa ter ideia, né, qual é o vírus envolvido naquela determinada amostra. E essa sonda de RNA tem uma marcação, né, que é colorimétrica. Então, o princípio do método da captura híbrida é semelhante a um método imunoenzimático, um método de ELISA. Então, depois dessa mistura de híbridos, uma fita de DNA complementar a uma fita de RNA, que era proveniente da sonda, será colocado nessas placas de 96 postos, né, que foram sensibilizadas com anticorpos anti-híbridos. Então, se houver a formação dos híbridos RNA-DNA, eles serão capturados por esses anticorpos que estão imobilizados nos postos da placa. Depois se adiciona-se então o revelador, que vai demonstrar cor quando houver a presença dos híbridos, e isso só ocorre quando tinha DNA viral na amostra que foi coletada. Então, esse é um método que foi desenvolvido e patenteado por uma empresa que era a Roche, e a Roche depois vendeu para outros fabricantes, né? Eu acho que hoje essa patente está em poder da QIAGEN, se eu não estou enganada. E, como eu disse, tem outros métodos moleculares que permitem detectar o genoma, né, do HPV para se confirmar a infecção pelo vírus e dar início então ao tratamento. E essa tabela ilustra aí alguns desses métodos, né, como o Southern blot, o PCR, colocando aí vantagens e desvantagens para cada um desses métodos aí propostos. O tratamento da infecção pelo HPV consiste na eliminação das lesões, e isso pode ser feito por métodos físicos, químicos, quimioterápicos, por uso de imunomoduladores. Então, os mais comuns são os métodos físicos, em que se remove então as verrugas, inclusive as genitais, né, por crioterapia, com uso então de nitrogênio líquido, ou então por eletrocauterização, excisão com alça diatérmica, laser, conização, que é um procedimento cirúrgico conservador, em que você retira somente a área, né, da lesão, adentrando no órgão de forma a formar um cone e não de forma a retirar uma peça muito grande, né, a remover uma peça muito grande de tecido. Então, a conização é uma forma invasiva, é cirúrgica, mas ela é conservadora, quando comparada com a esterectomia, que é a remoção total do útero. Também é muito utilizado métodos químicos, com a utilização de substâncias cáusticas, principalmente ácido tricloroacético, na concentração de 50 a 90%, ou a podofilina. Mas a podofilina tem alguns efeitos adversos, né? Então, o mais utilizado mesmo é o tratamento com ácido tricloroacético. Pode ser usados quimioterápicos para tratamento tópico, né? Lesional, nas próprias lesões, ao uso de injeção de imunomoduladores intralesional, como interferon alfa, por exemplo, que é uma citocina antiviral, pode ser inoculada no interior das lesões, e existem estudos, né, com fitoterápicos, né? Então, por exemplo, o extrato alcoólico dessa planta, Thuya occidentalis, demonstrou ser eficaz no tratamento das lesões por HPV. Aqui a gente observa o antes e o depois do tratamento com ácido tricloroacético, né? Então, na imagem superior, a gente observa as lesões ali nos grandes lábios e no inferior elas já estão ausentes.
e ao lado a gente vê o procedimento da conização. Aqui é uma notícia, né, do site da UFAL. Existe um grupo de pesquisa da UFAL, da Química, né, que estudaram plantas com atividade para tratamento dessas lesões por HPV e eles encontraram e patentearam, né, uma pomada que é feita com base no extrato de uma planta que é o barbatimão, e ela tem sido bastante eficaz aí no tratamento das lesões causadas por HPV. E isso é uma conquista, né, de pesquisas feitas por professores da UFAL. Por fim, o HPV é um vírus que tem vacina, pelo menos para os 4 principais tipos, né, os 2 principais de tipos de HPV de alto risco, que é o 16 e o 18, e os 2 principais envolvidos no condiloma acuminado, que é de baixo risco, mas que causa essas lesões, né, que são importantes tratar, que é o HPV 11, 6 e 11. Então, essas vacinas de HPV, existem 2 disponíveis no mercado, uma que é a Cevarix e a outra que é a Gardasil. A Cevarix é só divalente, a Gardasil é tetravalente, e elas são feitas por tecnologia de vírus semelhantes, partículas semelhantes a vírus, que é a técnica dos VLPs. Né? Então, é feita por meio de clonagem gênica, né? A produção aí do gene da proteína L1, e essa proteína L1 então vai ser expressa num sistema, pode ser um sistema de cultura de células e tal, e aí grandes quantidades da proteína L1 são produzidas e elas se autoencontram e se automontam formando capsídeos virais vazios, porque não tem genoma, mas ela tem todos os epítopos da proteína L1 que são necessários para a indução de anticorpos neutralizantes. Então, essas esferas ocas de HPV, né, que são os chamados VLPs, ou partículas semelhantes a vírus, são totalmente seguras, porque são totalmente imunogênicas, mas não tem como causar doença relacionada à infecção, porque não tem o DNA viral ali, é só a proteína de superfície. E aí elas induzem anticorpos neutralizantes, que é a principal forma de imunidade de mucosa, né? Elas são preparadas com algum adjuvante e administradas então nos jovens, tanto meninas como meninos. Os primeiros estudos foram focados nas meninas, antes que elas numa idade em que elas ainda teoricamente não teriam iniciado a vida sexual, por isso, né, a imunização precoce dessas crianças a partir de 9 anos. Mas no caso aqui do Brasil, a vacinação já se estendeu para os meninos também. Bom, aí a gente viu a manchete de quando a primeira vacina contra HPV foi liberada para uso no Brasil, né? Isso foi no ano de 2007. E depois, com o passar do tempo, foi mudando as diretrizes do Ministério da Saúde. Então, agora eles estão imunizando. Antes eram dadas 3 doses, agora são dadas apenas 2. E estão imunizando também os meninos, né? E mulheres vivendo com HIV, também na faixa dos 9 aos 26 anos. Bom, além dessas vacinas profiláticas que já estão em uso, que é a Gardasil, que é da Merck, e a Cevarix, existem protocolos experimentais em andamento de vacinas terapêuticas contra o HPV, que seriam vacinas para tratar as lesões de quem já está infectado, acometido, né? Aí, nesse caso, as vacinas terapêuticas para o HPV, elas não têm o intuito de induzir resposta humoral de anticorpos neutralizantes dirigidos contra a proteína L1, que é o que as profiláticas fazem. As vacinas terapêuticas, elas têm o intuito de induzir resposta imune celular, principalmente de linfócitos T citotóxicos, né, CD8 positivos, que venham a reconhecer como alvo justamente epítopos das oncoproteínas virais, principalmente E6 e E7, porque aí esses linfócitos citotóxicos iriam reconhecer as células tumorais que expressam essas oncoproteínas, induzindo a morte dessas células tumorais. Então, há protocolos em teste
né, em ensaios clínicos de diferentes fases que estão testando vacinas terapêuticas para a infecção pelo HPV. Bom, gente, o que eu tinha para falar sobre HPV era isso. Existe uma animação, né, feita pela Merck, quando eles divulgaram a vacina, que mostra ali os 4 tipos de HPV, que é o 16, o 18, o 11 e o 6, e como é que ele induziria a imunidade, né? Então essa animação está disponível no YouTube, eu vou passar o link para vocês e não deixem de assistir. Eu espero que tenham gostado e que tenham aprendido e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.